Boa tarde, nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou agora há pouco por unanimidade o projeto de lei que prevê o fim da saidinha de presos em regime semiaberto em datas comemorativas. O texto segue agora para análise da CCJ. Caso seja aprovado no colegiado, passará por votação no plenário da Casa. E olha só, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recorreu da decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli, que suspendeu o pagamento da multa de mais de 10 bilhões de reais do acordo de leniência da JF, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista. No recurso, a PGR argumenta que não há conexão entre a ação que discute o acesso a mensagens da Operação Spoofing e o pedido feito pela empresa, porque a leniência da JF não foi fechada pela Lava Jato do Paraná. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o caso, portanto, não deveria ter sido enviado para a relatoria de Toffoli, mas sim distribuído livremente entre os ministros do Supremo. Gonet pede que o caso seja distribuído para um novo relator e que a decisão de Toffoli fique suspensa até uma nova análise. E falando agora sobre saúde, o calendário de vacinação contra a dengue está em definição e vai ser anunciado pelo governo. Nesta semana, estados decretaram situação de emergência. O Brasil já registrou mais de 345 mil casos prováveis da doença, com cerca de 30 mortes. O calendário de vacinação contra a dengue deve ser anunciado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Anteriormente, o governo já havia divulgado que a imunização, inicialmente de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, começaria neste mês nos municípios selecionados. A empresa japonesa Takeda, que produz a vacina contra a dengue, Qdenga, afirma que vai priorizar o contrato feito com o Ministério da Saúde e limitar a venda do imunizante ao mercado privado apenas para atender a demanda de quem já tomou a primeira dose. A farmacêutica reforça que os compromissos firmados com os municípios anteriormente serão plenamente honrados. O Ministério da Saúde adquiriu 6 milhões e 600 mil doses do imunizante que devem ser entregues ao longo deste ano. Outras 9 milhões de doses estão previstas para 2025. Segundo a ministra, a vacina é um instrumento importante na luta contra a dengue, mas que ela não terá um efeito imediato. Por isso, neste momento, a eliminação de água parada dentro das casas, que são os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, é fundamental para a prevenção da doença. Acre, Minas Gerais e Goiás, também o Distrito Federal, já decretaram situação de emergência por causa da doença. Além dos estados, as cidades do Rio de Janeiro e de Oiapoque, no Amapá, também decretaram situação de emergência. Até esta segunda-feira, o Brasil já tinha 345 mil casos prováveis de dengue, 36 mortes e 234 óbitos em investigação. Nós já trouxemos aqui sobre a prova de vida que está sendo feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS informou que não vai suspender benefícios de aposentados e pensionistas que não a fizerem. A alegação do órgão surpreendeu a todos. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Olha só, depois que quase 3 milhões de segurados nascidos entre janeiro e fevereiro receberam um comunicado que dizia que eles não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações do Instituto Nacional do Seguro Social, o órgão informou que não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas, nem de beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial. Até porque hoje cabe ao próprio INSS comprovar que o cidadão está vivo. Por meio de nota, o Instituto informou que esse comunicado estava previsto na rotina para
para dar conhecimento ao aposentado e pensionista que ainda não foi encontrado em base de dados e, por isso, a comprovação de vida não foi confirmada. Mas isso não quer dizer que os aposentados e pensionistas precisam se deslocar ao banco onde recebem o pagamento ou uma agência da Previdência Social. Essa busca ativa é feita pelo próprio INSS e, para isso, é importante que o segurado mantenha os dados atualizados. O Instituto realiza o cruzamento de dados do beneficiário com informações da base do governo e, de acordo com a nota emitida pelo órgão, para não suspender benefícios aleatoriamente, como foi feito no passado, o INSS está em busca de mais bases de dados com diversos órgãos para ampliar o cruzamento de informações. Segundo o INSS, hoje são pouco mais de 4.350.000 pessoas com datas de aniversário de janeiro a março que ainda não tiveram a prova de vida confirmada. E nos destaques internacionais, no Chile, subiu para 122 o número de mortos nos incêndios florestais e as buscas por vítimas continuam. Subiu para 122 o número de mortos nos incêndios no Chile. O presidente do país, Gabriel Boric, decretou nesta segunda-feira 2 dias de luto pelas vítimas. Milhares de pessoas estão desabrigadas após os incêndios florestais no país, que já estão entre os 3 mais fatais do mundo neste século. Entre ruas cobertas de escombros, carros carbonizados e cinzas, moradores sofrem com a falta de serviços básicos. Quase 15 mil casas foram danificadas, informou o subsecretário do Ministério do Interior, Manuel Monsalve, acrescentando que a maior parte dos danos está concentrada em Vinha del Mar. Os incêndios que começaram na última quarta-feira, mesmo dia em que uma onda de calor atingiu temperaturas acima de 40 graus, se espalharam em questão de horas na sexta-feira à tarde. A região há décadas tem sofrido com superpovoamento sem planejamento urbano, alvo de projetos imobiliários que ignoram regulamentações. Esses fatores sociais, somados à topografia complicada da região, a longa seca no Chile e as temperaturas altas da última semana foram os ingredientes para a tragédia. As condições meteorológicas nas últimas horas melhoraram com um fenômeno típico da costa do Pacífico, que produz muita nebulosidade, elevada umidade e diminui o calor. As equipes ainda trabalham na extinção de 40 focos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, faz uma nova visita ao Oriente Médio em busca de uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas, que mantém intensos combates no sul da faixa de Gaza. Essa é a 5ª viagem de Blinken à região desde o início da guerra em outubro. O secretário de Estado americano chegou a Riad e posteriormente vai visitar Israel, Egito e Catar. Em seu giro, Blinken pretende abordar uma proposta de trégua elaborada em janeiro pelas autoridades dos Estados Unidos, Israel, Egito e Catar, reunidas em Paris. Antes de viajar, o diplomata destacou a necessidade de abordar urgentemente as necessidades humanitárias de Gaza, onde grupos de ajuda alertaram para o impacto devastador dos 4 meses de guerra no território sitiado. A guerra começou após os ataques sem precedentes do Hamas em 7 de outubro contra Israel, que deixaram cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um relatório da agência France Presse baseado em números oficiais israelenses. Milicianos islamistas também sequestraram cerca de 250 reféns e, segundo Israel, 132 permanecem em Gaza, incluindo pelo menos 27 que foram dados como mortos. Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva militar que matou pelo menos 27.478 pessoas em Gaza, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você.